Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Sejais instruídos, permitir ser instruído pelo único Rabi, assim como nós temos permitido com que ele venha nos instruir. A palavra diz: por acaso o barro pode contender com o oleiro? Na verdade, o barro que deve ser instruído pelo oleiro, o único Rabi, o unigênito, a sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo das primeiras obras, aonde através dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo segundo promessas excelsas daquele que disse está consumado. Aleluia, aquele que nos sustém, aquele do qual nós depositamos. E se somos filhos e outrora estávamos como bastardos segundo a desobediência, mas agora pela obediência daquele que é justo e pela orientação, estamos cordeiros em Cristo, herdeiros em Deus, e não há ninguém que possa amaldiçoar aqueles que estão abençoados nas regiões celestiais. Se amotinam, mancomunam em vão aqueles que se levantam contra o ungido de Deus, pois já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a Ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre. Ele é o sim, Ele é o amém, Ele é aquele que nos sustém e nos fortalece. Dia após dia, Ele vence todos aqueles que se levantam em vão contra o ungido de Deus. Os vence pelo sopro da sua boca. Dele é a ira e a vingança. Ele sopra nos quatro cantos. Ele é aquele que, quando passeia sobre a terra, há tremores de terra. A terra é o escabelo dos seus pés. A todos aqueles que se estão, na verdade, como traidores, lá do alto ele ri com desprezo. Ele está de pé no centro do trono, como quem pisa uva nos lagares. Aquele que disse: tu que ainda não foi traído, quando terminar a sua traição será traído. Tu que destrói, que ainda não terminou a sua destruição, quando terminar a tua destruição serás destruído, porque dele não se permite escarnecer. Não erreis, lá do alto tudo ele contempla, e segundo a conduta de cada um merece, ele galardoa. A responsabilidade individual, a testemunha falsa, o falso depoente não ficará impune, assim como a palavra diz: aquele que não confessa os seus muitos crimes, não se alcança aquele que é riquíssimo a dar, através do seu sangue, a expiação pela culpa dos pecados. A palavra diz que muitos não iriam crer nem compreender esta palavra, para que continuasse acumulando as suas muitas iniquidades e a receber aonde tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Ele é fiel e verdadeiro, nos sustém e nos fortalece aqui, assim como concede graça aos humildes e se opõe aos arrogantes. Os exaltados serão grandemente humilhados, e aqueles que se humilham diante deles são exaltados, para que o seu nome seja glorificado em toda a face da terra, a fim de calar a ignorância dos insensatos, aqueles do qual a palavra diz: os poderosos desta era perversa, que vai desvanecendo juntamente com a inteligência dos seus pensadores, iriam tropeçar, eles sendo
um alicerce seguro segundo a sua verdade para aqueles que nele creem e perseveram, assim como pedra de tropeço para aqueles que o rejeitam. Ele disse: toda planta que não for o meu Pai Celestial que plantou será arrancada. Todo aquele que me nega, eu também o nego diante do meu Pai e dos meus anjos. Ele mesmo coloca um véu aonde estão sempre com a mente corrompida e cauterizada, se julgam sendo cumpridores, justificam a si mesmo e declaram a sua própria benignidade. Mas diante do Senhor ele os conhece, e ele é aquele que diz: outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique e o justo, assim como os que servem o Racham, o maldoso. Porque não há nada oculto que não venha a ser conhecido, assim como a palavra diz que tudo é dito nas trevas, é revelado na luz. Tudo que é dito entre as recâmaras é revelado no alto do telhado. Não há nada encoberto que não venha a ser conhecido, e ainda que algo passe desapercebido dos meros mortais, diante daquele que lá do alto contempla todos os filhos de Adão, e nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Por isso, ficais firmes e constantes na vigilância, na oração, e meditai na sua palavra, que é viva e eficaz de dia e de noite, e sejais fortalecidos segundo a sua verdade, que é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança, e trilhai os caminhos de retidão, na integridade, na sinceridade, sempre no temor, que é o princípio da sabedoria, ainda que se alcance o amor verdadeiro e lança fora todo o medo, sempre não se esquece do temor, porque se retrocederes, não alegro naqueles que retrocedem. A minha alma não tem prazer nestes. Por isso, ficais firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. Andai sempre segundo a sua justiça, na sua retidão, na integridade, na sinceridade, sempre desviando do mal. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem, sujeitando, perdoando a todos, a fim de alcançar aquele que é riquíssimo para nos perdoar as nossas ofensas. Orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te bater numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome da palavra, forneça a palavra, o alimento da palavra. É certo que o Senhor diz que eles, tendo ouvido, não ouvem. Se tiver sede, com a língua ressequida, dê-lhe água para beber. Na verdade, são cisternas rachadas que não retêm a água. O próprio Senhor permite, ainda diz: ainda que oreis por eles, não vos ouvireis, porque na verdade o Senhor não usará de misericórdia com os infiéis, com os maldosos, com os covardes, com os traidores, e antes usa da sua ira e indignação dia após dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.